Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo ao programa de todo o coração. Hoje nós vamos meditar a liturgia da palavra do 23º domingo do tempo comum. Uma liturgia muito rica que nos ajudará a crescermos na fé e no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos passear em primeiro lugar pelo livro do profeta Isaías, a primeira leitura, no capítulo 35, versículo do 4 até o versículo 7. Nesta realidade, o profeta Isaías, junto com o povo de Deus, está exilado. E no seu coração surge a esperança da libertação, de um novo êxodo, não mais promovido por uma figura transitória como aquela de Moisés, mas por ação do próprio Deus, que virá para salvar o seu povo. E esta vinda de Deus para salvar o povo, ela é acompanhada de sinais muito específicos que Isaías vai apresentar, como a cura dos surdos, não é? Também os coxos andarão, os mudos irão falar. E é isso que nós estamos vendo na liturgia deste domingo. Jesus, ele é o sumo Moisés, ele é o libertador definitivo, pois ele não liberta somente de uma situação temporária, de escravidão para uma outra realidade de liberdade social. Ele também liberta neste sentido, mas, sobretudo, ele veio para nos redimir do pecado e da morte e nos libertar das correntes do maligno que poderia nos condenar eternamente e nos abrir o reino celestial, nos dar a salvação, a pátria definitiva junto de Deus. No evangelho desse 23º domingo do tempo comum, São Marcos vai nos trazer Jesus além do Jordão, na região chamada da Decápole. São 10 cidades pagãs, não é? De povos que não pertenciam à cultura semita, à cultura judaica, não é? Misturados de todos os povos, mas sobretudo do mundo grego. E ali Jesus realiza alguns milagres, como aquele da mulher sírio-fenícia que vai suplicar a Jesus que liberte a sua filha que está endemoniada, mas também no evangelho de hoje nós vemos a cura daquele que foi chamado de surdo no evangelho. Algumas pessoas levam este homem para junto de Jesus e Jesus o leva a um lugar à parte. E aqui é muito interessante perceber que nós precisamos fazer uma experiência íntima com o Senhor para que a nossa vida verdadeiramente seja transformada, seja mudada. Não uma experiência simplesmente intimista, mas íntima, verdadeira, concreta, que molda toda a nossa vida e o nosso modo, então, de vivermos daqui por diante no meio do mundo. Jesus o retira a um certo lugar, apartado do tumulto da multidão. Também nós devemos nos apartarmos do tumulto deste mundo, que muitas vezes nos impedem de ouvirmos a voz de Deus, de ouvirmos a sua palavra e de sermos libertados, não somente de males físicos, mas sobretudo daqueles males espirituais que são capazes de destruir, de lacerar, de carcomer a nossa alma. Jesus o leva a um certo lugar e ali ele vive uma experiência com Jesus única, uma experiência transformadora. Jesus o cura da sua surdez e, por consequência, da sua inabilidade de falar, não é? O Evangelho, ao invés de dizer que ele é mudo, pelo menos na nossa tradução, vai nos dizer que ele falava com
dificuldade, porque quem não ouve tem dificuldade de falar, tem dificuldade de se expressar. O modo como Jesus, neste evangelho, cura este homem é um modo muito diferente. Da mulher sírio-fenícia, Jesus diz: vai, a tua filha está curada. Jesus cura pela palavra. Mas no evangelho que nós estamos meditando, Jesus cura tocando. É o corpo de Jesus que cura este homem que era surdo. Ele lhe toca os ouvidos e coloca saliva em sua boca. É isso que disse o profeta Isaías: se descerrarão os ouvidos dos surdos e se desatarão as suas línguas. É o corpo de Cristo, é Ele que toca a humanidade. Aqui, queridos irmãos e irmãs, nós vemos uma realidade muito bonita de Jesus que assume inteiramente a humanidade. Ele não é Deus somente no espírito, mas Ele é Deus também no corpo. E o seu corpo é santo, é divino, é santíssimo, cura. É o Cristo inteiro, do qual Maria é mãe do Cristo todo. O seu corpo toca, e o seu corpo liberta neste toque que ele realiza, cura, concede as graças, não é? E é este mesmo corpo que, crucificado, irá nos libertar definitivamente da escravidão, do pecado e da morte. Então Jesus toca neste homem. Ele, que tendo um corpo divino, ele recupera a imagem do homem verdadeiro, do homem corruptível, que em Adão nós assumimos esta condição através do pecado. E aqui, em Cristo, a humanidade recupera a sua face mais autêntica do homem sonhado e pensado por Deus. Também neste evangelho nós ouvimos Cristo que suspira. Aqui nós encontramos, amados irmãos e irmãs, um ensinamento muito profundo que também nós, quando rogamos a misericórdia de Deus, devemos suspirar pelos nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados. Ele suspira ao ver a humanidade em sofrimento, ao ver a humanidade naquela determinada situação. E na cruz ele irá expirar o Divino Espírito Santo para nos salvar definitivamente. Ele, amados irmãos e irmãs, é o dom do Pai para toda a humanidade. E neste dom para a humanidade, nós vemos que a sua cura, a sua libertação, ela é completa. Alguém que falava com dificuldade, pois não escutava, talvez balbuciasse algumas palavras, agora fala tranquilamente. É algo muito diferente que São Marcos nos coloca neste evangelho, para mostrar esta graça tão generosa da bondade de Deus na vida deste homem que estava sofrendo e que agora é convidado a viver uma nova realidade com o Cristo. Depois que ele realiza esta cura, ele proíbe o homem de contar que recebeu a cura. Aqui os teólogos vão nos falar do segredo messiânico. Jesus sempre impõe esse segredo. E não era com o intuito de fazer uma propaganda ao contrário, proibindo motivar as pessoas a contarem, mas para que aqueles que receberam aquela cura, aquela graça, não ofuscasse aquela outra muito maior e mais importante para a qual Jesus veio ao mundo, para a qual ele se encarnou, que é o mistério pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu devo procurar a Deus não somente por uma cura transitória, temporária que eu possa receber, mas, sobretudo, para alcançar a salvação que Ele nos concedeu através do mistério salvífico da cruz. A cruz de Cristo deve ser o nosso foco e deve ser o nosso desejo mais profundo, o desejo mais íntimo da nossa alma, pois é ela que nos salva.
tudo aquilo que recebemos a mais por seguir nosso Senhor Jesus Cristo é graça, é dom, mas não é aquilo que nós buscamos em último, em horizonte de vida. O que nós buscamos no horizonte da nossa vida é o próprio Deus. Devemos perseverar neste segmento para recebermos as graças mais abundantes que nós desejamos, que não é somente aquela temporária, mas aquela eterna, o reino celestial diante de Deus. Muito obrigado a todos e a bênção de Deus. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. De todo coração, de todo coração. De volta do intervalo, agora nós vamos escutar o Padre Adriano Davi. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que sempre nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração. Programa este da nossa diocese, a qual o Senhor Bispo sempre no final de semana nos explica a Sagrada Escritura e a gente também partilha um pouco sobre a Sagrada Liturgia. Eu gostaria neste nosso bloco litúrgico falar um pouco sobre qual é o lugar de Nossa Senhora na liturgia. Qual é o lugar de Maria Santíssima dentro da relação nossa com o seu Filho Jesus. A primeira coisa que a gente não pode esquecer é que o Concílio Vaticano II sempre vai relacionar Maria com Cristo ou a Igreja. Nunca sozinha, nunca nos diz algo sozinha, sempre está em relação a Cristo e à Igreja. Porque não tem como a gente excluir este papel mariano, não tem como a gente excluir a vida de Nossa Senhora da economia da salvação. Quando a gente fala em economia da salvação, nós estamos falando de todo o esforço de Deus para nos salvar, desde o Antigo Testamento até o ponto alto, que é a morte e ressurreição de Jesus. Jesus morrendo e ressuscitando é a salvação de Deus, de fato, em ato, na nossa história. E eu não posso tirar Maria dessa economia da salvação. Querendo ou não, gostando ou não, ela está dentro da economia, dentro desse modo de operar, dentro desse modo de ser de Deus, na sua ação na história, na sua ação com o ser humano, ela está, ela escreve, ela ajuda a escrever esta economia da salvação. Desde a encarnação do Verbo até a sua morte de cruz, até os primeiros passos da Igreja, Maria sempre esteve presente. Então essa é a primeira coisa. Sempre esteve presente com aquela frase clássica que todos nós conhecemos: fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria está inserida dentro dessa economia da salvação. E a pergunta que a gente deve fazer é: e no culto cristão? E no culto à Virgem? Onde? Qual é o lugar de Maria na liturgia? É a pergunta que a gente vai tentar responder. Primeira coisa, o que é que nós celebramos na liturgia? Nós celebramos o mistério pascal de Jesus, sua morte e ressurreição. Nós celebramos esse mistério, essa liturgia, esta celebração que nos faz alcançar esta salvação. Liturgia sempre como um momento histórico da salvação, a salvação que acontece na nossa história, como por meio dos ritos, como por meio dos sacramentos, como por meio da celebração. Celebrando, a gente alcança esse momento histórico da salvação que se deu e se realizou no mistério pascal de Jesus, na sua morte e ressurreição. E qual é o lugar de Maria dentro deste contexto? É dentro do ano litúrgico. O ano litúrgico é justamente todo o esforço que a Igreja tem de celebrar, de viver esse Cristo morto e ressuscitado que nos salvou. Durante o ano litúrgico, nós vamos desdobrando este mistério pascal e bebendo toda a sua riqueza. É como se a gente dissesse: não podemos celebrar pedagogicamente tudo de uma vez só.
para sermos pedagógicos, didáticos. Então a igreja desenvolve o mistério pascal de Jesus, sua morte e ressurreição, que nos salvou durante todo o ano, onde nós vamos bebendo de toda essa riqueza. A Sacrosanto Concílio vai dizer o seguinte: o ano litúrgico oferece aos fiéis a possibilidade de um encontro com Cristo, um encontro com o mistério pascal de Cristo, celebrando todo o seu mistério ao desenrolar do ano, particularmente nos dias determinados, no domingo, no tríduo pascal, nas outras solenidades da festa do Senhor. Então, esse mistério de Cristo vai sendo desdobrado. Unido a esse mistério de Cristo, a igreja celebra também a memória das santas testemunhas, homens e mulheres que viveram em transformadora comunhão com Ele, os santos. Dentro deles, em primeiro lugar, a Virgem Maria, depois os mártires, em seguida os outros santos e santas. Por que a Virgem Maria em primeiro lugar? Porque ela está intimamente inserida no mistério da salvação. Porque ela está intimamente inserida na vida do Filho dela, não à margem, não separada. Então, na celebração desse ciclo anual dos mistérios, a Igreja venera com especial amor a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, porque vê nela o excelso fruto da redenção. Então, Maria ocupa este lugar porque ela está sempre unida a Cristo, sempre unida ao seu Filho. Não tem como celebrar o Filho dela sem celebrá-la também, porque ela está inserida nesse mesmo mistério. Nós celebramos Nossa Senhora, amados irmãos e irmãs, dentro do ano litúrgico. Celebramos Nossa Senhora porque, celebrando a Maria, a gente consegue enxergar nela aquilo que nós devemos ser como igreja. Uma igreja santa, uma igreja perfeita na fé, uma igreja perfeita na caridade, uma igreja perfeita no sim. Pois bem, celebrar Nossa Senhora sempre vai nos unir a Cristo, porque ela está intimamente unida a Ele, e vai nos lembrar, vai ser ícone, imagem daquilo que a igreja deve ser. A igreja deve ser sempre perfeita na fé, perfeita na caridade, perfeita na intimidade com Jesus Cristo. Um bom sábado, uma boa celebração para você, um bom domingo, que essa presença mariana possa sempre nos ajudar no seguimento a Jesus e nos inspirar a sermos uma igreja como o Senhor deseja. Deus te abençoe. Vamos agora escutar o Padre Aloísio Ricardo e meditarmos com ele um dos salmos. Meu irmão, minha irmã, estamos no programa De Todo o Coração, com você, com Dom José Rui, com o Padre Adriano. Estamos juntos, na oração e com o coração aberto para tornar a nossa alma comunicadora dos desejos mais profundos do nosso coração, que é o céu, que é a eternidade. Com o Salmo 142, nós iremos rezar hoje. Em alta voz eu clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor, exponho diante dele as minhas queixas, dou-lhe a conhecer a minha angústia. Quando me falta o ânimo, tu conheces o meu caminho. Mas no caminho que eu trilhava, esconderam-me uma armadilha contra mim. Olha à minha volta e vê, não há quem se interesse por mim. Não tenho onde me refugiar, não há quem cuide de mim. Clamo por ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos vivos. Presta atenção aos meus lamentos, porque estou sem forças. Livra-me dos meus perseguidores, que são mais fortes do que eu. Tira-me desta prisão e darei graças ao teu nome. Os justos hão de rodear-me, porque fostes bondoso para comigo. Que linda oração essa do salmista, que ele fala e reconhece que sofre perseguições, que sofre algumas retaliações, mas ele sabe com quem pode contar.
E ele expressa que pode contar com o Senhor. E por isso diz, eu grito, eu clamo em alta voz ao Senhor. Em alta voz eu suplico ao Senhor. E expõe diante dele as suas queixas. Quantas vezes a gente expõe as nossas queixas diante das pessoas, ou diante da nossa família, ou diante de um amigo, ou diante das redes sociais, mas esquecemos de colocar nossas queixas diante de Deus. Meu irmão, um segredo muito importante e especial. Quem põe suas queixas diante de Deus encontrará consolação e paz. Por isso o salmista diz, dou-lhe a conhecer a minha angústia. Quem conhece a sua angústia? O que está lhe angustiando? Quem pode conhecer o que lhe torna angustiado? Não há outro a quem você pode dar a conhecer sua angústia senão Deus. Sim, Deus sabe e pode te dar a consolação em meio a essa angústia. E quando lhe falta ânimo, quando lhe falta esse impulso de vida, desanimado significa sem alma. Quando lhe falta a alma, a quem você recorre? É tão bom quando podemos recorrer a um amigo no dia da angústia, no dia do desânimo, no dia das nossas queixas, das nossas reclamações, e poder sentar e ali desabafar e poder dizer, olhe, me aconteceu isso, não estou bem, ou eu esperava de uma forma, foi de outra, ou não esperava que me acontecesse tal coisa, e depois de partilhar alguns momentos, você perceber que você foi acolhido. Perceber que aquele amigo te escutou e o fato de você falar já lhe ajudou a reorganizar o seu coração, reorganizar sua alma, reorganizar seus pensamentos. E às vezes até ali desperta um breve momento a sua atenção, escutando talvez um conselho, escutando talvez o amigo lhe dar uma palavra que pode nortear seu caminho. Talvez ele possa ter lhe dito, se você continuar por esse caminho, você está trilhando um caminho mau, um caminho errado. É tão bom poder escutar. Por isso o salmista nos ajuda a nos voltarmos para Deus. Poder dizer a Ele tudo. O que te desanima, o que te angustia, quais são tuas queixas. E Ele poder te mostrar que talvez aquele caminho que você insistia tanto em percorrer iria lhe levar para um caminho errado. E aí, quando nossos olhos se abrem, a gente enxerga que poderíamos percorrer um caminho até interessante, mas não um caminho de Deus. Em algum momento, meus irmãos, o salmista deixa transparecer, e também em nossa vida acontece, aonde a gente vai se refugiar? Aonde vamos encontrar a proteção, o apoio, vamos encontrar a segurança? Não há quem cuide de mim, ele dizia. Olhe, certamente Deus cuida de você. E nos momentos em que você se sente descuidado, Ele está cuidando. Ele cuida de você. No leito de um hospital, naquele momento cruel, naquela notícia triste, Deus está cuidando de você. Deus cuida de ti. Quando aquela pessoa que você amava se foi, Deus cuida de você. Deus cuida de você quando você diz, e agora eu vou ficar só. Não, Ele cuida de você e está com você.
Deus cuida de nós também naqueles momentos felizes, naqueles momentos em que escutamos boas notícias, Ele está cuidando. Por isso podemos clamar por Ele e dizer: Tu és o meu refúgio, a minha herança, Tu és a minha proteção, eu estou contigo e contigo eu posso ser forte. Ele convida à oração hoje, exatamente percebendo como Deus tem cuidado de você, como o Senhor tem lhe dado a atenção para escutar suas queixas, suas angústias, para escutar também o seu desânimo, lhe ajudar. Dai-nos a graça, Senhor, de perceber os teus cuidados e de vivermos na tua presença com o coração em paz. Deus abençoe você. Estamos encerrando o programa de todo o coração e eu aproveito para convidar todos os diocesanos a participarem da festa de Nossa Senhora das Dores, que já está acontecendo e que terá conclusão no próximo dia 15, com uma programação bem extensa, começando às 5h30 da manhã. Você pode acessar o Instagram da Catedral e conferir toda a programação. Uma abençoada semana a todos e que o Senhor vos abençoe e vos ilumine, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.